Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim, estamos na presença do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entenda uma coisa, para o nosso Deus nada é impossível. Na verdade, não existem impossíveis. Para o nosso Deus não existe a palavra impossível. Ou seja, o que você está passando, o que você está vivenciando, o que está talvez cercando a sua vida e talvez sugando todas as suas energias, isso para Deus não é impossível de ser resolvido. Na verdade, Deus tão somente nem precisa estalar os dedos. Há uma canção que nós cantamos, basta uma palavra. Sim, basta uma palavra do Senhor sobre a sua vida. E eu estou aqui hoje como profeta do Senhor para liberar esta palavra que vai transformar a sua vida, que vai destravar a sua vida, que vai trazer uma aceleração profética sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças. Eu creio em um tempo de muito avanço, de muita expansão, de muita ampliação. Essa é a palavra que Deus nos deu acerca do ano de 2026 e nós estamos nesta palavra, um ano de avanço, um ano de expansão, um ano de ampliação, e eu profetizo isso sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, queridos, eu tenho muitos testemunhos para contar. Há muita coisa acontecendo. Deus tem feito verdadeiras maravilhas no meio do seu povo. Eu tenho um testemunho aqui da Marinalva, e eu já vou contar para vocês aqui o testemunho da Marinalva, tá? Mas só lembrando, nós estamos desde hoje pela manhã tratando um assunto muito poderoso, muito forte. Se você não assistiu a live da manhã, por favor, assista. Espere eu terminar essa live aqui e assista a parte da manhã. Nós dividimos essa palavra em duas partes. 7 coisas que não podem entrar na sua casa, porque isso atrai maldição. Sim, existem coisas que atraem maldições para as vidas, para as casas. Estamos falando sobre 7 destas coisas. Então, se você não assistiu o que seria a parte 1 desta ministração, essa de agora é a parte 2, você precisa assistir. Você precisa saber disso para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Isso vai mudar a sua vida, a sua história. Então, aqui eu tenho o testemunho da Marinalva. Profeta, conheci suas lives há pouco tempo. Uma pena isso, pois estou sabendo que o senhor está aqui há cerca de 4 anos. Na verdade, são 4 anos e 4 meses praticamente já. 4 meses e 4 anos fizemos ontem. Exatamente ontem. 4 anos e 4 meses. Completamos isso ontem no domingo. É bênção de Deus. Então ela diz assim, seguindo um pouquinho à frente aqui, ela fala algumas coisas que já ouviu da voz de Deus aqui, parte de Deus. Aqui, profeta, eu vinha sofrendo muito, com dores muito fortes. Sofria. Ela colocou aqui sofro, né? Tu vê como é que o ser humano é. Eu já vou corrigir você, querida. Sofria. Ela colocou sofro de muitas dores por conta de reumatismo e reumatoide, é assim que fala. E ela diz, uma amiga então compartilhou as suas lives dizendo que Deus opera milagres através de sua vida. A princípio eu não criei muito, porque muitos outros pastores já oraram por mim,
profetas, apóstolos, homens de Deus de verdade, que eu conheço e testifico da graça de Deus na vida deles. Então, quando ela me falou, eu disse, mas esse aí da internet, Deus vai usar para me curar. Mas, como essa amiga insistiu muito, resolvi assistir a sua live. Confesso que na hora eu realmente não estava crendo, mas eu comecei a assistir a live com uma dor de cabeça terrível. E foi só o Senhor começar a fazer a saudação inicial, começou a me trazer uma paz, algo incrível invadiu meu coração, a minha casa. Quando fui ver, eu já não tinha mais dor nenhuma e a live estava recém no iniciozinho ainda. Profeta, ali eu reconheci que o Senhor é homem de Deus e que Deus lhe agraciou com o dom da cura que eu ainda não havia visto. Para a honra e glória do Senhor Jesus, posso testificar, alguns meses já se passaram, hoje tem os exames que comprovam, não tenho mais absolutamente nada de reumatismo, nenhuma dor em nenhuma parte do meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Querida Marinalva, que testemunho lindo, que Deus abençoe a senhora. Eu quero pedir a todos, enviem seus testemunhos, enviem para nós. Envie para nós, aqui no nosso celular, no nosso WhatsApp, se alguém puder colocar para nós, por favor. O nosso WhatsApp é o 519-9747-5757. 519, ok? É Porto Alegre, tá? 519-9747-5757. Tá bom? Vai ser uma bênção, nós vamos abençoar muita gente. Mas, profeta, eu já mandei meu testemunho e não foi lido ainda, gente. É que são muitos os testemunhos. Nós recebemos por dia aqui milhares de mensagens. Às vezes nós não conseguimos pegar tudo. Então peço que você nos entenda, nos perdoe, mas continue enviando, né? E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar só pelo simples fato de você nos enviar, ok? 7 coisas, vamos lá. 7 coisas que não podem entrar na sua casa porque isso atrai maldição mesmo. Então, falamos muito sobre essa questão da nossa casa não ser tão somente um lugar onde nós descansamos ou guardamos as nossas coisas, ou então nós reunimos a nossa família. Isso tudo é maravilhoso, mas muito antes disso, a nossa casa é um ambiente espiritual e precisa ser cuidado. Um ambiente espiritual precisa ser mantido. Ele precisa ser cuidado. Usei o exemplo do tabernáculo, quando Deus ordena a Moisés a construção do tabernáculo. Queridos, aquilo tudo muito metódico, muito, cheio de detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, não havia só detalhes para a construção, mas para a manutenção desse tabernáculo. Nós hoje somos o tabernáculo de Deus e por isso não podemos tratar a nossa vida de qualquer jeito, não podemos tratar o nosso corpo de qualquer jeito, e isso se estende obviamente à nossa casa. A nossa casa precisa ser mantida pela palavra de Deus, pela presença de Deus, senão obviamente as maldições podem chegar sim. Então falamos, o número 1, eu não vou repetir nada, ok? Nós temos que andar, nós temos que caminhar aqui, porque o tempo é curto. Então, número 1, falei sobre alguns objetos. Número 2, falei sobre coisas, conteúdos que contaminam mente e também espírito. Número 3, falei sobre coisas que acontecem no dia a dia que não podem acontecer porque isso atrai maldição, isso atrai espíritos imundos. E às vezes a própria motivação já vem através de espíritos imundos. É muito sério isso, gente. E agora nós temos o número 4, 5, 6 e 7 para tocar aqui. Número 4, olha o que não pode entrar na sua casa. Preste muita atenção, porque isso aqui, se não for bem entendido, vai causar problema aqui. Ok? Então, entenda, escute para você entender e discernir. Número 4, o que não pode? Qual é a quarta coisa que não pode entrar na sua casa, porque isso atrai maldição? Senta aí e se segura, porque eu vou ter que dizer. Eu vou ter que falar. Pessoas que carregam espírito de inveja, espírito de contenda e de maus intentos, ou seja, de más intenções. Ah, profeta, mas espera aí, a minha tia é uma pessoa muito invejosa, então você vai ter que dar um jeito de diminuir isso aí, meu irmão. Me desculpe, mas a sua casa precisa ser protegida. Não adianta você abrir as portas para gente que está fazendo coisa ruim,
Eu não estou falando de você brigar com a sua tia, eu não estou falando de você rachar com a sua tia, nunca mais ser amigo dela, nunca mais dar um telefonema, nunca mais responder uma mensagem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você blindar a sua casa e não permitir que pessoas invejosas que carregam, porque a inveja é um espírito, gente. A inveja é um demônio. Então você levar para dentro da sua casa pessoas que carregam esse espírito de inveja, porque deixa eu lhe falar uma coisa, infelizmente essa pessoa daqui a pouquinho ela vai estar olhando para suas conquistas e vai estar invejando isso. É por isso que também, abrindo um pouco o leque aqui, é por isso que eu tenho ensinado e dito para as pessoas, tentado ensinar, eu tenho falado aqui nas minhas lives, pare de contar tudo para todo mundo. Gente, vocês acham que nas minhas viagens eu fico postando cada restaurante que eu vou? Porque um pode dizer, mas o meu profeta não podia comer num lugar tão simples, porque eu como em lugares simples também, meu irmão. Eu como em restaurantes muito simples, eu como em casa. Na verdade, as refeições que eu mais aprecio são as refeições em casa, que a minha esposinha faz. Ali nós ajudamos de uma forma ou outra e nós nos assentamos à roda da mesa. Com certeza são os melhores temperos, os melhores momentos. Mas nós também vamos eventualmente em lugares mais requintados, mais caros. Você acha que eu fico postando? Porque uns vão dizer, não, meu profeta, uma vez eu estava chegando com um carro que o meu estava para consertar e eu peguei um carrinho mais simples emprestado e um obreiro parou, não, meu profeta não pode andar nesse carro, o que houve com o seu carro? Eu disse, não, querido, calma, esse aqui é um carro abençoado de um irmão. Então nós temos que cuidar para não ficar divulgando tudo, onde a gente vai, o que a gente faz, o que a gente compra, porque vai ter sempre gente dizer, não, mas o meu profeta não pode. Não. Ou outros vão dizer, não, mas um profeta de Deus não pode comer num restaurante tão caro. Como assim? E os pobres? Gente, eu ajudo os pobres. E ajudo muito. Mas você acha que eu não vou dar coisas boas para minha família, gente? Para minha esposa, meus filhos? Não, eu vou dar e vou dar o melhor. Eu vou dar o melhor, amados. No mês de dezembro agora eu tive algumas entradas acerca de alguns negócios que eu fiz. Queridos, eu não comprei nada para mim. Primeiro porque eu não preciso. Mas eu fiz de tudo para dar tudo o que eu podia de presente para minha esposa, de amor, de carinho para ela, para os meus filhos. Então nós temos que cuidar, porque às vezes aí você divulga algo que você batalhou para ir num restaurante, batalhou para fazer umas férias, aí você bota lá, né, foto disso, foto daquilo. Cuidado com tanta exposição, não precisa tanto, gente. Não precisa tanto, na verdade, só complica esse tipo de coisa. Só complica. Então, mas vamos voltar para nossa casa, amém? Mas fica aqui uma dica para todos. Você não pode deixar ficar entrando na sua casa gente invejosa. Você não pode. Entenda que a sua casa você tem que tratar como um lugar sagrado. Então você coloca a gente lá dentro, que daqui a pouco ela fala, ai, que lindo esse seu banheiro, que lindo esse porcelanato, que lindo esses talheres, que lindo esse jogo de copos, mas por dentro ela está se mordendo. Por dentro ela está se mordendo. Mas por que eu não posso? Tomara que essa sem vergonha se dê mal um dia na vida, para ela ver o que é bom. Gente, você não sabe as coisas que eu escuto. Você não tem ideia. Você não tem ideia das confissões de pessoas que dizem, profeta, eu era uma pessoa invejosa. Não podia qualquer pessoa da minha volta que trocasse de carro, eu chegava a pedir pro diabo arrancar o carro, queimar o carro, botar fogo no carro. Obviamente antes de se converter, né? Então você não tem ideia das coisas que eu escuto, gente. Então não deixe... Sabe por quê? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Porque nem todo mundo que caminha ao seu lado realmente torce por você, sabia? Tem gente que caminha ao seu lado, mas ele tem um ponto de vista diferente. Então às vezes ele está sem querer, ele está torcendo para você tropeçar. Para ele poder dizer, para ela poder dizer, viu, não é tão certo assim, não é tão bênção assim, não, olha só, eu não avisei, eu não falei. Então cuidado. A exposição demais, ela nunca vai ser boa. Preste muita atenção nisso. Pare de se expor em redes sociais. É muito complicado. O ser humano não sabe lidar com o sucesso dos outros. A maioria dos seres humanos não sabem lidar com o sucesso dos outros.
E é interessante porque em vez da pessoa olhar, olha que legal que essa pessoa está tendo isso, o cérebro humano parece que ele já vai para uma outra coisa ruim. Em vez de comemorar lá, aciona um botãozinho lá, por que eu não? E se a pessoa não tem base bíblica, logo um espírito de inveja já chega. Realmente, por que você não? Não, porque tu vê essa pessoa isso, porque tu vê não sei o que, papapá, papá. E ali o diabo começa a trabalhar na cabeça, no coração da pessoa. E lá se vai a bênção de Deus embora. Então, entenda isso. Nem todo mundo que está à sua volta torce por você. Então, não tem que entrar na sua casa. Tem muita gente que entra na sua casa e não entra ali com boas intenções. Ela só quer ficar, como é que eles dizem por aí? Urubuzeando, dando uma de urubu. Olhando as suas coisas, olhando para ver o que você comprou, o que você usa. Gente, é complicado, tá? É muito. Então, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Até porque, escute isso. Às vezes você pode levar gente que está carregada espiritualmente. Querido, se nós olharmos por um grande microscópio, eu não sei se daí seria um microscópio, você perceberia que nós todos somos uma bola de energia. Vamos falar assim para todo mundo entender. Então, nós temos que entender isso aí, gente. Existe sim uma energia, vamos falar assim para todo mundo, uma energia positiva que é Deus, e uma energia negativa que são as trevas. Se você leva alguém carregado de uma energia infernal, carregado com energias das trevas, essa pessoa vai descarregar isso na sua casa. Uma vez eu me lembro de uma pessoa que ela disse: profeta, eu preciso conversar com o senhor. Eu e meu marido faz umas semanas aqui que nós não paramos de brigar, não estou entendendo o que houve. Aí Deus me revelou, gente. Eu disse: olha, eu estou enxergando uma mulher entrando na sua casa assim, 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 dela. Meu Deus, profeta, isso é minha amiga. Fazia não sei quanto tempo que eu não via, convidei eles, chegaram, não sei se chegaram na cidade ou chegaram no estado, convidei eles para ir lá jantar lá em casa. Aí nós mostramos a casa, mostramos tudo, jantamos. Eles foram embora, nós começamos a brigar, eu e meu marido, e não paramos até agora. Aí eu fui perguntar, tá, mas essa amiga, assim, ela me deu alguns pontos. Nós oramos ali, acabaram as brigas. Ou seja, talvez até sem querer, eu vou tentar ser bonzinho aqui. Talvez sem querer, essa amiga invejou. E esse espírito de inveja ficou ali, trabalhando, tentando gerar confusão, tentando gerar, atrito, brigas, contendas. Nós falamos sobre isso. Então, pelo amor de Deus, cuide. Blinde a sua casa. Não deixe qualquer um, entre aspas, entrar lá. Número 5. Quinta coisa que não pode entrar na sua casa, na sua vida: desordem, sujeira e negligência constante. O que é negligência constante nesse caso? Você tem que terminar a pintura de uma peça da sua casa. Termina logo, irmão. Arranja um sábado ali que você vai comprar uma latinha de tinta e vai terminar esse negócio. Isso pode estar sendo uma ferida no coração da tua esposinha. Às vezes não é tão caro assim. Não tem recurso, então não pare de orar para Deus dar esse recurso para você terminar isso. Não seja negligente o tempo todo ou constantemente. Mas vamos voltar, desordem, sujeira, gente. Não dá para ter o quarto dos jogos, que nem o pessoal brinca. Desculpa, a pessoa está mostrando, desculpa, esse aqui é o quarto dos jogos. Como assim quarto dos jogos? Que tudo que a gente não está usando a gente joga aqui dentro. Pode até ter um quarto que é um depósito, mas não pode ser um depósito de lixo. Gente, desordem, sujeira, isso atrai demônios. Eu estou sendo claro aqui. Desordem, sujeira. Se a sua casa está em desordem, a sua casa está convidando demônios para morarem aí dentro. Não, profeta, nós somos cristãos. Um cristão verdadeiro, ele organiza a sua casa, meu irmão. Porque os cristãos, eles são um pequeno reflexo dos céus. Amém? Nós cristãos somos um pequeno reflexo dos céus. Então, as nossas coisas não podem ser sujas. Nossa casa não pode ser suja. Às vezes você pode se atrapalhar, que nem eu nesse mundo de viagens que eu tive fazendo nas últimas, 18 semanas.
Eu acho que eu nem tive tempo. Algumas vezes eu consegui parar para botar o carro para lavar. Então houve um motivo. Mas no mais, quem me conhece sabe que o meu carro sempre é impecável. Ah, profeta, é para parecer? Não, queridos, é para ser um bom mordomo daquilo que Deus me deu. Quantas vezes, queridos, se você pudesse passar nos quartos de hotel onde eu passo, eu não deixo coisa suja, eu não deixo desarrumado, eu não deixo tudo revirado, amados. Eu não jogo as toalhas como se eu fosse um verdadeiro porco, porque assim muitas vezes as pessoas se comportam, e aí você de repente é um cristão, a pessoa sabe que você é cristão e está hospedado lá e fica dando mau testemunho desse jeito, irmão. Fica dando mau testemunho desse jeito, irmã. Quantas vezes já cheguei e tive que atender famílias no meu gabinete. Nós convidamos a família tal para ir para a praia com a gente, mas meu Deus, que gente mais porca. Deixavam lá as peças íntimas jogadas no banheiro depois de tomar o banho. E nós sempre cuidamos desse tipo de coisa. Nunca ajudaram, nunca lavaram. Gente, quando você for convidado para ir passar umas férias, aproveitando que nós estamos nesse tempo, seja você o primeiro que ajuda, o primeiro que limpa, o primeiro que faz, o primeiro que recolhe, o primeiro que põe a mesa. Pelo amor de Deus, irmão. Você está sendo convidado para passar um tempo na casa de um irmão. Então você tem que ajudar, você não é o hóspede, você não é o, sabe, você não está ganhando férias e fazendo a esposa do irmão lá, a sua cozinheira, a sua empregada. Bota a mão na consciência, irmão. Então, uma pessoa cristã de verdade, ela não anda em desordem, ela não anda na sujeira, isso é coisa de porco, gente. Desculpa ser tão direto. Os demônios se comportam assim porque o inferno é assim, uma desordem só, uma sujeirada. Como é que está a sua geladeira hoje, irmã? Cheia de comida estragada. Dá uma pausa no dia. Para de rolar tanta rede social, irmã. Em nome de Jesus, estou lhe entregando uma palavra para mudar a sua vida e o seu casamento. De repente, seu marido só não consegue falar, porque ele não quer lhe magoar. Mas quando ele abre a geladeira, é fruta podre, é comida. Abre a geladeira, parece que alguém abriu a porta do banheiro depois de ser usado. Tanto cheiro ruim que sai. Como assim, irmã? Como assim, irmão? Você está vendo? Participa também, amado. Ajuda. A última vez que nós saímos agora, a nossa família, gente, e só estávamos eu, minha esposa e meu filho pequeno, pergunta se a minha esposa teve que lavar um copo. Ela faz a comidinha para nós, eu lavo a louça, irmão. Isso não é desonra, isso traz honra para o casamento, não é só para o homem. Eu não estou querendo aparecer aqui, queridos, até porque eu só estou fazendo a minha obrigação. Obrigação de marido que participa da vida comum do lar, está escrito na Bíblia. Senão eu não tenho moral nenhuma para pregar lá em cima na plataforma e muito menos aqui no YouTube, gente. Eu vou dizer mais, cuide quem você está ouvindo aqui na internet, porque tem um monte de gente falando um monte de coisa que nunca viveu nem um décimo do que estão pregando. Pelo amor de Deus, pare de perder seu tempo ouvindo gente que não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. São só discursos bonitos. São só discursos bonitos, cheios de, sabe, seus lábios destilam favos de mel. Você nunca viu esse texto? Não é só da mulher adúltera. Tem um monte de gente prostituindo o evangelho. Que Deus me perdoe por usar um termo desses. Mas tem muita gente que não tem isso aqui de autoridade espiritual por causa de conduta de vida. E aí quer vir da moral na internet, quer vir da moral nos microfones. Uma vez eu disse num grande evento que aconteceu no Brasil, eu disse, eu me nego, eu estava na coordenação, eu disse, eu não vou. Porque botaram uma menina para ministrar. Eu disse, olha, essa menina não pode. Não, mas como assim? Eu só não falei desse jeito, porque daí é só estranho. Mas eu, como profeta do Senhor, eu já enxergava, eu tinha e tenho discernimento. Eu disse, a pessoa não está bem para ministrar. Não, mas ela é uma bênção. Bababá. Ela atrai público. Então é isso que vocês querem. Então é isso que vocês querem. Atrair público. Estou fora. Estou fora. Foi um evento gigantesco a nível de Brasil e eu disse, estou fora. Não deu 2, 3 meses. Veio à tona tudo o que eu estava falando, uma podridão gigantesca que estava, infelizmente, na vida dessa preciosa alma para Jesus. Já faz uns bons anos. Então nós temos que ter discernimento e não nos metermos em porcaria. Ficar ouvindo gente que não tem autoridade espiritual nenhuma. Abre o seu olho, crente, em nome de Jesus.
Então vamos lá, gente, só para finalizar o número 5, que eu tenho que correr, o tempo tá voando, meu Deus do céu. Mas você entendeu, né? Você entendeu isso? Eu vou falar mais sobre isso nas próximas lives. Número 6. Isso aqui é muito forte. Presentes de pessoas desconhecidas. Presentes de pessoas desconhecidas. Gente, nem todo presente é inocente. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Nem todo presente que chega para você é um presente. Lembra do cavalo de Troia? Tem muito presente que está assim. Só que ele não está cheio de guerreiros lá dentro. Está cheio de demônios. Esses dias circulou, e como eu falo muito sobre isso, me mandaram profeta, igual o senhor falou no curso de libertação. Queridos, uma pessoa ganhou, isso eu vi num vídeo, tá? Ganhou, acho que foi uma sandália, um tipo de chinelinho, sabe? De uma melhor amiga. E ela notou que uma coisa começou a ficar estranha dentro de casa. E ela, acho que por discernimento espiritual, alguém revelou, não sei. Ela foi abrir o chinelo. Gente, dentro do chinelo, dentro da sola do chinelo, não tinha ali o recorte certinho de um corpo humano. Só que aquilo estava amarrado, todo amarrado por cordas. Cortaram as cordas, quando abriram tinha a foto dela, eu acho que do marido. Gente, fizeram um trabalho e botaram dentro da sandália. Trabalho para destruir o casamento. Fica dando uma de inocentezinho aí, crente, achando que o mundo é o mundo da carochinha. Não é não, nós estamos vivendo todos os dias uma grande batalha espiritual. Quero dizer para você, irmã, tem muita gente cobiçando seu marido. Quero dizer para você, irmão, tem muita gente cobiçando a sua esposa. Trata de ser o homem da casa, trata de ser a mulher da casa, irmã, em todos os aspectos, em todos os sentidos, principalmente na questão da intimidade. Para de inventar história, irmã, para não ter intimidade com o marido. Para de inventar compromisso, irmão, para não ter intimidade com a sua esposa. Vai aparecer alguém oferecendo isso. Desculpa eu ser tão direto, mas eu sou profeta de Deus, eu tenho que falar aqui. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o corpo da esposa já não é mais dela, e sim do marido, e assim vice-versa. Não é mais do marido, mas sim da esposa. E a Bíblia fala que só pode haver uma pausa na questão da intimidade de um casal, se houver consenso mútuo para buscar ao Senhor e não por muito tempo, para não dar lugar ao diabo. Há um texto bíblico mais claro que isso, não precisa nem desenhar, né, irmão? É muito perigoso, gente. Mas voltando aos presentes, cuidado com os presentes, cuidado. Uma vez, eu lembro a pastora de uma igreja me trouxe uma irmã da igreja, e ela ficou junto comigo para a ministração, não estava com a minha esposinha lá. Ficou ela e o marido, então nós éramos 3. Estava a pastora, o pastor da igreja e eu aqui nesse canto. E a mulher aqui na frente. Ela disse que havia acabado o casamento dela, do nada. E na hora Deus me revelou, você não recebeu, eu estou vendo aqui uma peça de lingerie. Eu falei para ela, estou vendo aqui. A senhora não recebeu uma lingerie, não sei se o jogo completo, não sei como é que fala. O conjunto completo. A senhora não recebeu isso? Eu estou vendo da cor vermelha. Eu estou assim, de uma amiga minha, assim, o que tem, pastor? O que tem? Eu disse, isso não foi antes, talvez, de uma data comemorativa, ou talvez até mesmo Dia dos Namorados. Sim. Agora, eu não lembro, tá, gente? Se foi questão do Dia dos Namorados ou aniversário de casamento. Gente, ela usou aquela peça íntima, ou aquelas peças íntimas naquela noite. Enfim. No outro dia, o marido acordou diferente. Ele estava agitado. Qualquer coisa ele brigava. Queridos, ela acabou perdendo o marido naquela ocasião antes de nós conversarmos. Eu fiz uma oração. Ela entregou depois, uma semana depois que eu já tinha ido embora, entregou para a pastora. A pastora e ela queimaram aquilo depois da oração que eu fiz junto com eles. Eu não sei se foram 7 dias ou 10 dias. Eu não quero mentir, então vou deixar em aberto. Menos de 7 dias ou menos de 10 dias, o marido dela voltou arrependidíssimo, pedindo perdão por ter deixado a casa deles. Ou seja, foi um espírito que estava presente, ou espíritos presentes, desculpa a redundância, em um presente que ela recebeu. Então isso de pessoas desconhecidas, mas também de pessoas conhecidas, que é os casos que eu estou citando aqui. Porque às vezes, desculpa, você tem uma pessoa próxima e ela nunca lhe deu nada. De repente, eu me lembro esses tempos, uma pessoa me procurou porque ela ganhou um bolo.
Um bolinho, sabe? Um bolinho gostosinho. Ganhou da colega, eu acho, de trabalho. Depois dali a vida dela começou assim, ó, despenhadeira abaixo, ladeira abaixo. Eu disse, é óbvio que foi por conta desse bolo. Então às vezes você recebe um quadro, você pendura lá. Mas qual é o problema do objeto, profeta? Minha casa é blindada, tudo bem. Se a sua casa é tão blindada, você deveria também colaborar com essa blindagem. Não adianta um carro estar blindado e o vidro estar aberto. Não adianta um carro ser blindado, mas a porta está destrancada. O ladrão vem, abre a porta e entra para dentro. E a blindagem se foi. A sua utilização, a sua utilidade não serve para nada, porque deixaram uma brecha. Então sua casa pode ser blindada, porque você já fez aqui a campanha comigo, minha família blindada, minha família no altar do Senhor, só que você está deixando brecha. O que vai adiantar a blindagem? Então às vezes a brecha é tanto futebol no meio da semana, irmão. Às vezes a brecha, irmã, é você que não se apresenta como esposa naquele sentido da intimidade do casal. Minha irmã, vamos trabalhar, irmã? Numa boa, gente. E não fique com esse sentimento de peso, porque eu tenho que ter relação, não. Você não tem que fazer por obrigação, você deveria fazer por amor. Se está faltando amor, é melhor você orar, porque é você que está errada. Você que está... mas meu marido é isso, é aquilo. Pede para Deus mudar. A gente não está aprendendo aqui que não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Então, queridos, essas são as 7 coisas. Nós poderíamos falar mais, mas o tempo ele é curto. 7 coisas que você não pode deixar entrar dentro da sua casa. E acredito que essa seria uma 8ª coisa, gente. A falta da intimidade em um casal. Vocês precisam corrigir isso. Estou liberando palavra agora aqui, gente. Isso aqui não estava programado, não está aqui no script que eu fiz aqui. Porque eu coloco aquilo que o Espírito Santo vai me falando. E eu não coloquei nada, foi só até o 7. Eu tenho aqui como eu coloquei, fechamento profético. A sua casa precisa ser um altar, não um campo de batalha. O que você permite entrar na sua casa define o que vai se manifestar dentro dela. Olha só. Onde Deus é honrado, a paz reina. São coisas que eu fui anotando aqui. Onde há discernimento, as trevas não podem permanecer, porque elas são descobertas. Consagre o seu lar, proteja a sua casa e viva debaixo da bênção do Senhor. Agora, essa 8ª é um brinde dos céus para nós. Irmão, irmã, vocês precisam ter intimidade. Ainda mais num mundo que apela, propaganda de creme dental, tem que ter apelos de sensualidade. Propaganda, sei lá do que, de protetor solar, apelo. Propaganda de carro, apelo de sensualidade. Propaganda, sei lá do que, sempre tem que ter um apelo. Aí as pessoas estão sendo bombardeadas todos os dias com esse tipo de coisa, e aí o crente vai ficar ainda dando essa furada de não comparecer com a esposa. A crente vai ficar dando essa furada de não comparecer com o maridão. Irmão, irmã, vamos lá, hein? Proteja, blinde a sua casa, inclusive com isto. Inclusive com isto. Você pode procurar qualquer pastor. E vou lhe dizer mais, se esse pastor disser que eu estou errado, nunca mais ouça esse pastor. Porque o que eu estou citando é a Bíblia. O que eu estou falando é acerca do que a palavra de Deus fala para o casamento, para o casal. Que não é para deixar de ter intimidade, a não ser por consentimento mútuo. Eu estou citando a Bíblia, gente. Consentimento mútuo, ou seja, os dois têm que concordarem. E detalhe, o motivo, a motivação tem que ser qual? Não porque estão brigados. Não, nós consentimos, não vamos mais ter intimidade, porque nós estamos com muitas brigas. Não. Deixa eu liberar uma revelação aqui. Você sabia que o casamento mesmo, ele é consumado na hora da relação? Inclusive, a Bíblia, quer que eu lhe prove? A Bíblia diz que se um homem se unir se um homem tiver relação com uma meretriz, ele é uma só carne com ela. E não teve casamento nenhum, não teve a bênção da igreja, não teve oração do pastor, não teve cartório, não teve casamento no civil, foi só uma relação. O problema é que não é só uma relação. Então é isso que sela o seu casamento. E você vai ficar rompendo esse selo, negando isso para a esposa, negando isso para o marido. Você está completamente errado, equivocado,
equivocada. Eu oro para que seu casamento seja restaurado, inclusive nesse quesito. E eu quero dizer às mulheres, os homens precisam. Os homens precisam. E se você não agir, você está dando espaço para que maldições entrem na sua casa. Irmã, eu nem gosto de falar desse tipo de assunto. Eu não me sinto à vontade, mas hoje Deus está me dando essa graça. Eu não me sinto à vontade de falar sobre isso. Mas hoje Deus está me dando uma graça, eu estou extremamente à vontade para instruir vocês como profeta e como pastor. Em nome de Jesus. Então eu já lhe aconselho hoje mesmo, a você se preparar. Se preparar para isso. A você, irmã, você, irmão, se prepararem. Sabe, estarem perfumados, bonitinhos, alinhados, para terem um momento celestial de casal. Isso com certeza, irmãs, isso traz afirmação masculina sobre o homem. É extremamente importante, irmãs. Às vezes você já está orando o suficiente, mas você está deixando brecha nessa área. E talvez por isso o seu casamento esteja fragilizado. Receba essa palavra da parte do Senhor. Amém? Queridos, eu preciso encerrar, vamos orar. Eu estou realmente muito feliz com tudo que foi liberado hoje aqui. E eu tenho certeza que casas serão transformadas. Famílias serão transformadas com essas 7 coisas que não podem entrar na sua casa. E essa 8ª coisa que não pode faltar na sua casa. Amém? Posso orar por você? Se eu posso orar por você, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. E eu preciso entregar uma palavra para um homem chamado Pedro. Antes de eu orar, Pedro, Deus me mostrou. Eu não sei se esse homem tem uma conexão com esse sobrenome, mas eu vejo também o sobrenome não é um sobrenome. Eu vejo um outro nome, Afonso. Seria Pedro Afonso? Seria Pedro, filho de Afonso, neto de Afonso? Eu não sei. Mas eu vejo uma grande porta se abrindo. E de início talvez o medo possa tocar o seu coração, mas eu quero dizer como profeta do Senhor, você precisa avançar. E não ter medo de ser ousado, porque Deus é contigo. Irmã Maria Rita, você Maria Rita. E na verdade não é só Maria Rita, é Maria Rita de Cássia. Deixa eu dizer para a senhora, querida. Maria Rita de Cássia. Deus está visitando a tua família e em 21 dias no máximo, tudo isso que eu vou falar agora vai acontecer. Deus vai trazer cura sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus vai trazer promoção sobre a sua família. E não é só tem promoção no âmbito espiritual e tem promoção no âmbito profissional. Deixa eu orar por vocês agora, queridos. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela tua unção, Pai. E eu sei que o Senhor ainda vai liberar ainda mais palavras, Senhor. Pai Santo, Pai querido, eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que haja libertação nos lares, para que haja, meu Deus, cura nas famílias, Pai. Meu Deus, que essa instrução profética, 7 coisas que não podem entrar nas nossas casas, Deus, porque atraem maldição. E esta 8ª coisa que não pode faltar nas famílias, Senhor, porque também pode trazer maldição. Também, obviamente, deixa brechas para que demônios hajam, e às vezes com fúria total. Rocotoroboshi anda labassorri acalabaste anda labaia. Recatalabassorri clarabashi anda labassorri acai. Rocotoroboshi catarabassori anda labaia. João Pedro, Deus manda você. Escute isso, João Pedro. Rocotoroboshi catarabaxê. Deus manda você voltar um passo atrás. Eu não sei do que se trata, mas me parece ser algo. Rocotoroboshi andalabaia, me parece ser algo a nível profissional, a nível de trabalho. Na verdade, você terá por causa de você honrar a Deus voltando atrás, Deus vai amplificar tudo o que estava por acontecer por causa da tua honra a Deus. Rocodori andalabassori catarabassori blachê. Obrigado, meu Deus. Deus está mandando eu entregar uma palavra para um homem chamado Fabiano.
Fabiano, o diabo já investiu contra a tua casa, a tua esposa, já investiu contra a tua filha. Mas uma coisa digo eu, diz o Senhor: eu sou com vocês, eu estou com vocês. Nada do que aconteceu ficou fora do meu controle, fora do meu alcance. Rokotoroboshi katarabassorianda labaxê. Rebambarabassuria katalabassoia. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor está falando agora. Pai, eu oro por cada família, eu declaro, meu Deus, os céus abertos. Senhor, nós estamos orando, Pai, hoje é dia 12, Senhor. Nós estamos orando pelo mês de dezembro, meu Deus, eu declaro, é um mês de fechamento. É um mês de um fechamento extraordinário, Pai. Meu Deus, hoje nós estamos encerrando essa campanha, amanhã temos uma campanha nova. Amanhã nós temos uma campanha nova começando amanhã de manhã. Serão 21 dias de clamor, e eu não vou falar o resto, porque o Senhor não me permite. 21 dias de clamor. Isso vai trazer algo total. Isso vai trazer algo total. Vai ser um ano extraordinário, Pai. E o mês de dezembro, meu Deus, será um mês de conclusão, um mês de fechamento. E eu quero dizer para você, querida Débora Silva, Débora Silva, pode ter certeza, é com você. Deus te manda voltar também. Deus te manda voltar porque há algo para acontecer. Só que você precisa voltar para que seja aberta essa porta. Letícia Soares. São dois nomes, pode ser o nome dela, pode ser o sobrenome do marido. Eu só estou entregando o que Deus está mandando falar. Eu te coloquei no lugar onde tu estás, mas cuidado, existem pessoas que querem literalmente a tua cabeça. Letícia Soares, Letícia conectada a Soares, enquanto você andar, caminhar comigo, tu estarás blindada, guardada, protegida por mim, meus anjos, diz o Senhor. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo as minhas ovelhas queridas. Eu declaro, meu Deus, na vida da Neuza. Sim, meu Deus, na vida da Neuza, esse ataque furioso contra a casa dela. Eu estou vendo, Neuza, inclusive as nuvens escuras, muitos demônios rodeando a tua casa, mas isso tudo é dissipado agora pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Receba agora. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor falou nessa live. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém e amém. Gente, passamos bastante do tempo, mas hoje foi necessário. Receba da parte de Deus. Amanhã, 6h30 da manhã, estaremos iniciando mais uma campanha. Logo, logo você vai ficar sabendo aqui, tá bom? Um beijo no coração. Que Deus os abençoe. E lembre-se, amanhã, terça-feira, temos um culto de poder aqui. Você é meu convidado. Eu lhe chamo. Venha de onde você estiver. Terça-feira, amanhã, 20 horas. Deus vai derramar do seu poder sobre a sua vida, você não pode perder. Deus abençoe a todos, paz de Cristo. Tchau, tchau.